Amém. Salmo 139, verso 23, diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Irmãos, Deus nos conhece muito bem, né? Porque Ele nos fez, como eu sempre costumo pensar, aquele que inventou o computador, conhece, né? Existem os analistas de sistema. Qualquer coisinha que ele percebe num computador de errado, que nós não percebemos muitas vezes, achamos que está tudo bem, ele vai lá e sabe aonde mexer, ele sabe como tratar. Nós somos assim, como que um computador criado pelo técnico que é o nosso Deus. Ele sabe tudo em nós, ele conhece o nosso sentimento, a área da nossa alma, ele conhece o nosso espírito, ele conhece muito bem tudo isso e o nosso corpo. Quando a Escritura diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, aí está envolvendo tudo, ou seja, conhece todo o meu ser. E vê se há em mim algum caminho mau. Quer dizer, eu mesmo não consigo detectar se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos da revelação. A Escritura diz, se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Por quê? Às vezes Deus fala, mas você acha que não, você acha que está tudo certo. Você acha que está tudo bem. Não, não é possível, meu caminho está ótimo. Crente que é crente, meu irmão, não questiona, ora. Amém? Se você é crente, meu irmão, esquece o eu sou é o Senhor, amém? Se você é crente, você tem que entender que Deus é que trata conosco e nos conduz por vários caminhos que muitas vezes nós nem sempre achamos que é Deus. Será que José não teve assim nenhuma dúvida? Não clamou às vezes, Deus, o que está acontecendo? Não é verdade? Davi diz assim, olha, em lágrimas faço nadar a minha cama, minha cabeça é como fonte de água, meus olhos são como fonte de água. Ora, então, por que ele estava chorando? Alguma coisa estava afetando o sentimento dele, alguma coisa ele achava que não tinha que ser daquela maneira, porque senão ele não ia chorar, ele ia dizer, não, está tudo bem, estou numa boa, estou legal, estou caminhando, está tudo certinho. Não, Jó achou que estava tudo certo? Não, Jó não achou que estava tudo certo, senão ele não ia amaldiçoar o dia do seu nascimento, se ele achasse que estava tudo certo. Por que ele ia dizer, esquecido e amaldiçoado seja aquele dia em que se disse que foi concebido um homem? Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, isso porque para ele não estava tudo certo. Ele não discerniu que em tudo aquilo, em tudo, absolutamente tudo, estava a mão de Deus. Não, senão ele não poderia amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento. Então, mas Deus é quem sonda, Deus é quem trata com as nossas vidas de uma maneira gloriosa, né? E qual é a marca do nosso ministério? Embora eu tenha visto muitas pessoas convertidas no nosso ministério, pessoas que não conheciam Deus em nenhum lugar, pessoas católicas, espíritas, enfim, convertidas pela ação do nosso ministério, das nossas orações, do nosso trabalho, a marca principal desse ministério é restaurar vidas de crentes. Crentes, como eu sempre digo, que pensavam que eram crentes, né? Crente que pensava que era crente. E quando as pessoas chegam neste lugar, existem várias coisas que eu bem sei, porque quando Deus nos dá o ministério é uma ferramenta. Então ele nos ensina primeiro como tem que ser usada aquela ferramenta. Você não usa uma tesoura para apertar um parafuso,
nem usa um alicate para cortar papel. Então, o ministério é isso. O ministério é uma ferramenta que tem que ser usada objetivamente. Você tem um ministério? Você tem que saber o que você tem na vida. Tem pessoas que dizem assim, não, eu gosto muito de fazer isso, fazer aquilo ou aquilo outro. Isso não é ministério. O ministério não é eu fazer o que eu gosto. O ministério é eu fazer o que Deus me manda fazer. Isto é ministério. Não é o que eu gosto. Como eu sempre digo, não gosto de viajar e toda hora estou eu dentro de um ônibus. Não gosto. Deus sabe que eu não gosto. Mas faço com prazer e alegria por estar servindo ao meu Senhor. É diferente, né? É bem diferente. Então o ministério não é aquilo que você gosta. Mas Deus nos sonda e tem trazido muitas pessoas a este lugar. E vários fatores acontecem. Deus traz pessoas a este lugar. Existem os tipos de gente que chega a este lugar que é para confirmar aquilo que já estava na sua cabeça. A pessoa era um estudioso da Bíblia, era uma pessoa dedicada à oração, estava sendo sufocado por ministérios e achava que não existia mais ninguém na terra que pensasse como ela. Aí Deus vai e move e arranca a pessoa lá, não sei de onde, traz para este lugar, para que ela veja que tinha gente que tem servos de Deus como ele é, pensando como ele pensa e vendo a glória de Deus. E aí ele não se sente acuado, ele entende que há um povo que pensa como ele e que Deus está trabalhando na vida deste povo. É um tipo de gente. Existem aqueles que chegam aqui com várias ideias, precisando só de uma coordenação das suas ideias. Pessoas que precisam só ter ajustado a ordem dos fatos. A pessoa conhece um texto lá de Apocalipse, conhece um de Gênesis, tem uma experiência assim, uma experiência assada, mas está tudo confuso dentro da cabeça dela, porque aquilo não foi arrumado. Quando ela bate neste lugar, a gente arruma, o Espírito Santo, pela graça que nos tem dado, arruma os pensamentos das pessoas, e aí ela desponta, ela cresce rapidamente, que ela já tinha dentro de si um monte de peças. Bateu aqui, a gente só põe as peças no lugar, e aí o crescimento é rápido, a obra vai ser rápida. Outros, meu irmão, esses é o que mais Deus nos tem mandado para este lugar, são aqueles que chegam aqui, meu irmão, e tem que esquecer que um dia foi crente. Você concorda com isso? Tem gente que bate nesse lugar, meu irmão, e só vai adiante se esquecer o cristianismo que viveu um dia. Se não esquecer, meu irmão, se não arrancar as bagagens antigas, não vai a lugar nenhum. Este ministério, aliás, qual é o nosso ministério? Você sabe? Restauração. Então, você sabe disso. Você tem que ser restaurado, reedificado, recomposto. Não adianta você achar, eu era diácono. Esquece, você não era nada. Sabe por que você não era nada? Os que pensam que eram diáconos, os que pensam que eram pastores, quando Deus traz para sentar nesse banco, meu irmão, é porque não era. Porque Deus não trabalha retrogradamente. Ele trabalha sempre progressivamente. Amém? Quando você está caminhando com Deus, Ele sempre trabalha progressivamente. Observa bem. Deus começa de um ponto e a questão da ação de Deus ela é sempre crescente. Ele trabalha progressivamente. Então, quando as pessoas são chamadas a sentar neste banco, mas eu vejo, quantos chegam aqui, querem dizer que eram diáconos, que eram pastores, apresentam carteirinhas e etc, e acham que vão ter destaque. Quantos chegam e profetizam para a gente, e aí profetiza num dia e vem no outro dia esperar que a gente vá chamar à frente? Aqui não tem nada disso. Se Deus não chamar, nós não chamamos. Amém? Se Deus não falar, não interessa nós falarmos.
Se Deus não te reconhecer, que interessa que eu ou qualquer outra pessoa te reconheça? Maldito é o homem que confia no homem, mas bem-aventurado que teme e confia e espera no Senhor. É nele que tem que esperar. Então, esse tipo de pessoa, esse terceiro tipo de irmãos que chegam até aqui, isso é importante. Aqueles que realmente têm que abandonar por completo a sua bagagem e entender a dispensação, o momento que vivemos, que tem que ser pregada a restauração da igreja. É a divisão da igreja do Estado, ou seja, a política está banida da igreja. Se não entendeu isso, vai ter que entender, senão não tem chamado ministerial, não tem vida com Deus. Isso é primário. Política e igreja nunca andaram juntos. Quando a política entra num púlpito, ali deixou de ser igreja, passou a ser antro de prostituição e engano espiritual. O Cristo que nós pregamos não compactua com política. Muita gente chega aqui e ouve isso, não é bem assim, segue seu caminho, vai embora, vai com Deus, vai procurar o seu rumo, mas aqui é assim, este púlpito não é dividido com político, nunca foi e nunca será, eu não herdei ele do meu pai, eu sei o valor e o preço para se pagar para chegar atrás de um púlpito, e esse preço, meu irmão, muitos não têm disposição para pagar. Por isso a seara sempre será grande e poucos serão os obreiros. Se você não entender que tem que pregar restauração, se você não entender que tem que abandonar suas bagagens, você não vai a parte alguma. Eu me alegro algumas pessoas que chegaram para mim depois de 5, 10 anos em outras organizações. Não me alegro pelo tempo que ela perdeu, me alegro pelo seu reconhecimento. De chegar aqui nesse lugar e dizer assim, pastor, eu perdi 5 anos da minha vida. Agora sim, agora eu posso dizer que sou um crente. Agora eu posso realmente entender o valor da Bíblia como palavra de Deus. Aí sim, é reconhecimento, irmão. Agora, aqueles que ainda acham que, não, uma calcinha comprida é do diabo. E não, a saia é de Deus. Você acha, meu irmão, vamos cair na real? Você acha que cabe esse tipo de pregação dentro dessa sociedade que nós vivemos? Esta pregação é abominação. Deixe-me repetir. As Assembleias de Deus fecharam as portas para milhões ao longo da sua história por causa desta doutrina profanada e corrompida e sem sentido. E alguém que entra neste lugar e não entende isso, não tem chamado nenhum, não tem ministério nenhum. Precisa de restauração, esse é o nosso ministério. E aqui nós indicamos 2 coisas preciosas. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus e examinai as Escrituras. Vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam, disse Jesus. Nós trabalhamos com a restauração. A maioria tem que recomeçar tudo de novo. Imagina pessoas que chegaram a este lugar, vindas de Universal, vê se cabe. Nem igreja evangélica aquilo não é. E as pessoas chegaram aqui e achavam que podia ser, no caso até de uma mulher, achava que podia ser pastora. Quando ela viu que nós não compactuamos com isso, que o Cristo que nós pregamos não chama pastora a este tipo de ministério, seguiu e foi ser consagrada pastora em outra igreja. Vai com Deus. Amém? Vai com Deus. Se você tem uma verdade, meu irmão, ande nela, viva por ela e morra por ela, se esta verdade foi trazida ao teu espírito pelo Espírito Santo de Deus. Não abra mão da verdade, porque você vai ver muitos caindo ao seu lado, mas você ficando de pé. Esta é a promessa para aqueles que andam na verdade. Nesta última semana que passou, chegou aos meus ouvidos um número enorme de pastores
ex-pastores, né, pessoas desviadas. Pessoas desviadas, porque foram promovidas pelas igrejas. Alguém chamou eles lá na frente, derramou uma lata de azeite na cabeça dele, sujou ele todo, sujou o chão da igreja. Isso não é cristianismo. Isso não é evangelho. E ele achava que era alguma coisa. Aí jogaram ele lá na cova dos leões, atrás de um púlpito. Quantas pessoas, essa semana eu fiquei sabendo, tudo desviado. Mas quando a gente chegava lá e os olhava à frente da igreja, eles estavam empinadinhos, de terninho e gravata. Qualquer um olharia e dizia, está ali um pastor. Não, não está ali um pastor. Quando os homens te colocam em algum lugar, meu irmão, você não é nada. Mas quando Deus te coloca, aí está escrito, a porta que eu abro, ninguém fecha. Quando Ele te põe, ninguém te tira. Ninguém encontra forças contra aquilo que é o mover do Espírito Santo. Ninguém resiste. Deus colocou Pedro para pregar em Jerusalém. Os homens jogaram Pedro na prisão. O que Deus fez? Mandou um anjo lá e soltou ele. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. Então, meu irmão, Deus tem trazido pessoas de muitos lugares a este ministério. Nós temos aí exemplo de irmãos que mal chegaram, Deus deu a orientação de abrir trabalho, como vocês conhecem. Mas são pessoas que quando nós vamos conversar com eles, eles não aceitavam aquilo que estava sendo jogado sobre as suas vidas. Eles frequentavam um lugar, mas eles iam para a Bíblia, mesmo que aquele lugar não quisesse cultuar a Bíblia como palavra de Deus. Eles buscavam na intimidade. Eu soube de um irmão que veio para este lugar, que ele passava às vezes 3 noites sem dormir, fazendo sabe o quê? Orando em cima do telhado. Eu te pergunto, Deus vai ou não vai se revelar uma pessoa dessa? Mas ele, por mais que busque, não alcançou o que nós alcançamos, o ministério de restauração, que é a atual dispensação. O que Deus vai fazer? Vai trazê-lo de lá para montar o quebra-cabeça dentro do espírito dele aqui. Ele vai ficar aqui poucos dias e o vento do Espírito vai soprar e vai levá-lo para outro canto. Com a mensagem, com a semente da restauração. Então, meu irmão, você acha que se Deus diz, clama a mim, responder-te-ei, buscar-me-eis e me achareis, Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Quem diz isso não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Faça e você vai ver quem é Deus. Honra a Deus pela palavra que Ele te tem dado. Como? Com as tuas ações, com as tuas atitudes. Muitos vão chegar a este lugar, meu irmão, apenas para depois baixar a sepultura. Você conhece alguém? Quantos nós conhecemos que chegaram a este lugar e não aceitaram a visão da restauração, não aceitaram o ministério de dissensão que o Espírito de Deus trouxe nesses últimos dias? E o que lhes resta? Se alguém rejeita a boa palavra, se alguém rejeita a palavra dita a seu tempo, se alguém luta contra o mover do Espírito Santo, o que resta para essa pessoa? Ficar por aí servindo de escândalo? Porque quem não aceita a palavra ministrada pelo Espírito de Deus só serve para escândalo. E aí foram baixando um a um a sepultura. Alguns ainda estão por aí desviados, batendo cabeça e sofrendo as consequências de um mundo que jaz no maligno. Você entende que as igrejas realmente estão caídas? E não é de hoje? Como é que um crente que chega a este lugar e não identifica certas coisas vai poder ir adiante? Todo dia neste púlpito, que coisa incrível, todo dia neste púlpito eu digo que não servimos o mesmo Deus de universal. Todo dia eu digo isso, porque faz parte do meu ministério, que é desfazer as obras do diabo. Então eu tenho que falar. Incrivelmente, que todo dia tem gente dentro deste ministério que ainda não entendeu isso. A Bíblia não diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Aí a gente olha lá na igreja católica, tem a fitinha do Senhor do Bonfim, tem o terço com a sua cruzinha,
Isto é idolatria. Os idólatras, tá, mas a Universal distribui a sua fitinha também e a sua cruzinha ungida. Qual é a diferença? Quer dizer que o que vem de Roma é idolatria, e o que é feito no Brasil, que sai mais barato, não é idolatria. E tem gente que não entende isso, mas você já entendeu? Você precisa entender. Você precisa saber qual é o chamado de Deus na sua vida. Deus não te chamou para ficar de braços cruzados vendo eu pregar. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou, meu irmão, que nem algumas pessoas ligam para a gente na rádio e dizem assim: pastor, você tem muita valentia. E daí? Ele é um covarde. Valente é Jesus Cristo, amém? Ele é valente. E você é o que dele? Discípulo. Ele disse o que? Um discípulo cabe ser igual ao seu Senhor. Você tem valentia? Se não tem, meu irmão, é pedir hoje. Senhor, derrama sobre mim a unção, o espírito de valentia. Elias era um homem valente. Eliseu, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Enfim, querido, olha, Deus só conta com valente. Então você tem que clamar para Deus abrir a sua mente, abrir o seu entendimento. Não é todo dia você chegar aqui e todo dia me ouvir dizer isso e você ir para a sua casa do mesmo jeito e esperar a hora de cair em cima de um travesseiro e dormir. Não! Você tem que rasgar esse céu aí sobre a tua cabeça e ouvir Deus. Você tem que crescer espiritualmente. Você não tem que ser uma pessoa cheia de dúvidas na Bíblia, você tem que clamar pela revelação. Buscar o ministério. Deus é que dá graça além do que pedimos ou pensamos, mas a sua ação, a sua atitude tem que existir. Se você não pagar o preço, você não compra. Muitas pessoas estão entrando em contato comigo por e-mail, e depois de ler os estudos, as escamas lhes caíram dos olhos. E eles começam a citar: pastor, eu estou numa cidade assim, assim, só tem... Aí eles começam a mandar nome de denominação para mim. É Universal, é da Graça, é Pentecostal, Deus é Amor, é Batista Tradicional, é Metodista, é Presbiteriana. E eles começam a jogar tudo isso. É a Assembleia que ainda tem o descaramento de dizer que se cortar o cabelo vai para o inferno, se usar brinco e batom vai para o inferno. Meu irmão, isso não presta mais. Isso não serve ao propósito de Deus. Isso aí fecha as portas ao reino de Deus. E as pessoas desesperadas: pastor, o que eu faço da vida? Eu não tenho resposta para essas pessoas. Eu não tenho o que dizer para elas. Que igreja elas vão? Uma que a calça comprida é do diabo e a saia é de Deus? Elas vão para aquela que diz que não sei quem, um hipócrita, teve a visão e estava lá no céu e viu as irmãs entrando para o reino de Deus e um anjo alfaiate na frente com a fita métrica, medindo o cabelo, medindo saia. É para lá que o povo de Deus vai? Deus tem um chamado na tua vida, irmão. E Deus tem pressa. Você tem que comer Bíblia, você tem que crescer. Diminui as tuas horas de sono e aumenta a intimidade com Deus. Deus tem pressa, o vento do Espírito quer soprar, mas ele só vai soprar quando ele vê que pode encontrar alguém. Existe um mundo natural terrível, meu irmão. Você tem que trabalhar, não tem jeito. Você tem que cuidar de um monte de coisa dentro de casa. Você tem que cuidar dos filhos. Você tem um monte de coisa nesse mundo que te arranca do altar de Deus. Começa a orar para Deus remir o teu tempo, te dar a graça. Ele tem como abrir uma brecha no meio dessa tribulação que você está vivendo, para que você busque a face dele e veja a sua glória. Ele tem como. Te inquieta, meu irmão. Te angustia. Tenta parar e levantar o teu ouvido e ouvir o clamor das almas. Tantos lugares onde as pessoas não têm uma igreja para congregar. Pensa que Deus pode te levantar como um obreiro, como um pastor e te enviar para esses lugares, para resgatar almas, porque não tem nada mais precioso do que almas. Deus tem um projeto.
E eu fico pensando, meu Deus, alguns anos atrás, eu dizia assim, que bênção, uma igreja em cada esquina. Só no bairro do Santo Cristo, tinha 8 igrejas, agora não sei quantas tem. E eu dizia, que bênção, uma igreja em cada esquina. E agora eu digo assim, meu Deus, que desgraça. Quando alguém diz assim, vai abrir uma igreja em tal lugar, eu digo assim, lá vem mais desgraça. Mais um para distribuir objeto ungido, mais um para fazer a corrente do empresário, mais um para pedir dinheiro ao povo, mais um para distribuir envelope ungido. É para isso que estão abrindo igreja. Mais um para vender vidas para os políticos e transformar o púlpito em palco de palhaço. Mais um. E a sua visão, meu irmão? O que você pensa desse ministério aqui? Deus tem falado contigo mesmo? Deus tem te curado mesmo? Por quê? Porque nós pregamos paz e amor? É por isso que Ele tem te curado? Deus tem falado contigo, tem te livrado, tem te abençoado? Por quê? Porque nós pregamos paz e amor? Quem prega paz e amor não está dentro desse ministério, meu irmão. O chamado de Deus nas nossas vidas não é paz e amor, é restauração. Restauração a gente vê na vida de 3 homens, Elias, Jeremias e João Batista. Vai procurar a palavra amor no ministério de Elias. Vai procurar a palavra amor no ministério de João Batista. Se você achar, traga aqui para mim. Quem prega a restauração está preocupado com o juízo de Deus, porque o amor já está representado na cruz do Calvário. Nós temos um ministério, e o ministério neste lugar é principalmente restaurar crentes caídos, como eu digo, crente que pensa que é crente, né? O cabelo está lá imenso, cheia de cabelo e muitas vezes, na maioria dos casos, cheia de sujeira também. Essa é a verdade. Pessoas que não cuidam em nada do seu asseamento pessoal são os mais santos, são os mais belos. Olham para os outros e olha lá, pombagira. Alguém que tenha uma roupa 1 palmo menor tem a pombagira. E eles que têm a língua 10 vezes maior não tem pombagira. Tem o quê? Tem legiões e legiões de demônios. Você tem que falar segundo a Escritura. O que a Bíblia diz que é, e o que a Bíblia diz que não é, não é. O chamado de Deus neste lugar, meu irmão, é você conhecer a verdade e falar da verdade. E Deus está tratando com pessoas por aí afora, irmãos. Até o final desse mês eu pretendo chegar a 1000 CDs gravados. E nós estamos espalhando isso. E esses CDs estão tratando um monte de gente por aí. Deus, que sonda os corações e as mentes, está fazendo esses CDs chegar em mãos preciosas. E as pessoas nos ligam. Quando elas nos ligam, sabe o que eu estou fazendo? Anotando o endereço delas e mandando mais CD para eles e mais estudos. E Deus está encontrando vidas valentes. Mas eu tenho uma notícia para você. A maioria das pessoas que Deus está encontrando não são homens, são mulheres. Mulheres valentes estão se levantando e não estão se curvando aos seus pastores. Aleluia. Pessoas, mulheres estão se levantando, meu irmão. Que você fala ao telefone e vê a firmeza da pessoa, a convicção. Pastor, eu pensava assim, mas na minha igreja eu sou a ovelha negra. Por quê? Porque a igreja está caída, precisando de restauração. Mas Deus encontra as suas lamparinas onde Ele quer encontrar. E nós é que vamos sustentar esta lamparina com a palavra que o Senhor nos tem concedido. Então, meu irmão, Deus trata lá fora, chama para cá, mas nem todos Deus vai chamar para cá. Muitos estavam precisando apenas de uma palavrinha para ajustar todas as coisas. E vão achar essa palavra onde? Na internet, num CD, pela rádio,
pessoas que nunca vão pisar neste lugar, mas que a palavra as alcançará de alguma maneira. Então, nós temos que desempenhar o ministério de rei e sacerdote. Agora, aceitar a palavra da renovação é semelhante ao que teria que ter acontecido com a nação de Israel. Os judeus esperavam o Messias, não esperavam? Ora, esperavam, eles tinham os pergaminhos, tinham as profecias. O Messias veio. Eles aceitaram? Não aceitaram. Assim também é o retrato da igreja. Amém? Muita gente está esperando o poder de Deus e avivamento, mas ele está vindo, está chegando, e muitos não estão aceitando. Uma coisa, meu irmão, eu vou te dizer a coisa agora tão ousada, meu irmão, que você nem imagina. Quem não pregar restauração é igreja caída. A restauração é o último estágio da igreja. E nós estamos no último estágio da igreja. Quem não pregar a visão de restauração da igreja, fazer a igreja voltar exclusivamente para a palavra, porque Jesus no seu ministério durante 3 anos, ele deixou o quê? Palavras, somente palavras. Quem não tiver essa visão de restaurar pela palavra, não tem ministério nenhum, vai ser apenas um grupinho ali, um grupinho aqui, e assim vão vivendo de grupinho, e maldição embaixo de maldição, e crentes sendo caídos e destruídos, e servindo de vergonha ao nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo só dará livramento àqueles que encamparem a visão da restauração da igreja. Os obreiros levantados nesses últimos dias serão somente aqueles que têm a visão da restauração da igreja. Não existe outro ministério, não existe outro chamado. Quem não tiver a visão e o entendimento de que a igreja precisa ser restaurada, não tem chamado nenhum. Nenhum, absolutamente nenhum. Até o louvor vai ter que entrar a restauração. Qualquer coisa que se fizer dentro da igreja, a restauração vai ter que estar incutida, senão não tem chamado nenhum. Então, querido, para concluirmos, Deus está tratando por aí. Está tratando por aí. Muitos virão a este lugar, mas muitos nós nem conheceremos, a não ser naquele grande dia em que os portais da eternidade forem abertos e o Senhor disser: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Amém? Então, restauração é a última voz que tem que haver na igreja. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.